Estamos aqui na Casa do Trabalhador com a diretora, né? A coordenadora, a Graça Corteiro. Hoje teve uma reunião importante aqui na Casa do Trabalhador. TV Geral, boa tarde. Qual foi o motivo dessa reunião? Hoje foi a concretude da inauguração do setor de carteira de trabalho aqui pela Casa do Trabalhador. É muito importante para o trabalhador e para nós que fazemos parte do município, levar para o trabalhador esse benefício, porque todos os nossos serviços são gratuitos e ele tinha uma carência na área de carteira de trabalho, que às vezes dificultavam o acesso à entrada de seguro-desemprego, porque o documento estava danificado, dificultava o acesso até ao próprio mercado de trabalho, quando era primeiro emprego ou que a pessoa perdeu a carteira de trabalho, nós não tínhamos como encaminhar esse trabalhador ao mercado de trabalho se ele não tivesse carteira. Então, essa solicitação foi atendida em 2009, o prefeito assinou esse convênio, e depois houveram muitas etapas para serem vencidas. Graças a Deus foi vencida todas as etapas, e o prefeito abraçou com muita alegria, com muita determinação, com muito carinho, porque ele demonstra que ele pratica isso no atendimento ao trabalhador, para que tudo funcione de uma forma que dê celeridade ao processo do encaminhamento do trabalhador no mercado de trabalho. Para essa inauguração veio a superintendente do trabalho no estado da Bahia, doutora Isa Leles, o gerente regional do trabalho, Batista, Carlos Melo, que é o chefe do setor de carteira de trabalho, que muito nos ajudou também para essa realização hoje aqui em Feira de Santana, aqui na Casa do Trabalhador. Qual foi o balanço feito pela Casa do Trabalhador no ano de 2011? Foi um balanço positivo? Graça Cordeira, quantas pessoas conseguiram trabalhar por intermédio aqui da Casa do Trabalhador? Você tem esses números? Feira de Santana, aqui na Casa do Trabalhador, em 2011, foi um balanço maravilhosamente positivo. Por quê? Porque foi um ano de base, de mudança para melhor. Então, houve a implantação do Sistema Mais Emprego, que foi com a vinda do ministro, e que foi nessa época também que o ministro entrou no processo, na época do Carlos Lupe, entrou no processo para agilizar a implantação da carteira de trabalho. E houve uma série de mudanças estruturais na Casa do Trabalhador. Esses reflexos vão acontecer agora em 2012. A facilidade, a celeridade, a transparência do serviço vai acontecer agora em 2012. Então, isso que nos dá muita tranquilidade. Como toda criança, quando nasce, ela precisa de um pouco de cuidado para depois ela começar a andar sozinha. Então, o sistema é novo, ainda está exigindo um pouco de cuidado. Algumas questões estão sendo ajustadas, tanto aqui como principalmente pelo Ministério do Trabalho, pela Dataprev. O número de quantas pessoas foi empregado aqui em 2011? Aproximadamente, um número não exato, que você não está com os papéis agora na mão. Nós tivemos quase 2.000 pessoas empregadas aqui pela Casa do Trabalhador. Agora, pelo sistema, tem uma questão que é delicada. O sistema, às vezes, ele disponibiliza a vaga. Nós tivemos muitas vagas disponibilizadas. Mas, como esse sistema é nacional, aí a pessoa ela pode acessar de qualquer lugar. Então, de agosto até dezembro, ou até hoje, o sistema é todo nacional. Então, se eu cadastro uma vaga, ela pode entrar por outro posto Cine, e o posto pode ficar com a vaga. Então, há uns critérios bem diferentes para poder avaliar o desempenho. O que nós gostamos com isso tudo é porque todo esse sistema veio para facilitar a vida do trabalhador. Nessa questão do seguro-desemprego, por que o sistema? O seguro-desemprego é um benefício para quem está fora do mercado de trabalho. Então, se ele não encontrar emprego, ele opta pelo seguro-desemprego. O governo permite isso. Acontece que se ele encontrar emprego no momento de dar entrada no seguro-desemprego, se a vaga estiver de acordo com o perfil, por exemplo, se tiver um pedreiro e ele saiu da empresa, e aí, para ele não ficar batendo de porta em porta procurando, no momento que ele dá entrada aqui no seguro-desemprego, aí surge outra vaga de pedreiro em alguma outra empresa, com o mesmo salário, com tudo. Então, nessas condições, aparece a oportunidade de trabalho para ele. Aí ele já perde o seguro-desemprego que ele estava recebendo? Perder totalmente não, porque ele é encaminhado para uma entrevista.
Então, se ele perder na entrevista, mantém, não há problema nenhum. Ele só perde se ele se recusar a trabalhar. Por quê? Uma recusa de trabalho, o seguro-desemprego não é uma aposentadoria temporária. O seguro-desemprego é um benefício para quem não encontrou vaga no mercado de trabalho. Então, se você encontrou a vaga e não quis trabalhar, aí, infelizmente, o sistema bloqueia. A Casa do Trabalhador, o Ministério do Trabalho, ele dá garantia ao trabalhador da empresa não colocar ele para fora durante aquele período, já que ele tem o direito ao seguro-desemprego e, de repente, aquela própria empresa pode fazer um acordo com a outra para conseguir esse emprego, para não pagar o seguro-desemprego. Ou até o próprio governo federal facilitar. Não, olha, se ele não conseguir ficar na empresa, automaticamente é ativado. Se por qualquer razão ele não se adaptar à cultura da empresa, ele sair da empresa sem justa causa, ele vem aqui na Casa do Trabalhador, em qualquer outro posto, e aí automaticamente é reativado o seguro-desemprego dele. Então, não há uma questão fechada, não pode. É preciso analisar as condições e ver. O trabalhador tem a oportunidade, mas pode ser que haja algum impedimento no processo. E o Ministério está aberto para isso, para entender os impedimentos do processo. Por exemplo, ele ganhava... Quando chega na empresa, a empresa quer rebaixar o salário. Aí ele não tem condições, ele não pode... Ele tem direito de não aceitar a ser rebaixado o seu salário. Para ele se manter fora do seguro, para ele ir para o mercado de trabalho, ele tem que encontrar um emprego com condições iguais a que ele já tinha antes. A meta da Casa do Trabalhador agora para o ano de 2012, muitos planejamentos, Graça? Temos sim, nós temos muitos planejamentos, nós temos que fazer algumas reformas aqui internas, inclusive para facilitar e melhorar o próprio atendimento, como ampliação de sanitário, como o fechamento aqui dessa sala de espera, que nós vamos climatizar ela, fazer uma outra cobertura, né? E como há Na verdade, a nossa casa já está pequena, né? Nós estamos tentando adaptar uma forma de atender da melhor forma possível. E vamos ver também uma possibilidade de fazer carteira de trabalho com hora marcada. Hoje a doutora Isa conversou, nós vamos a Salvador, conhecer como funciona o processo de lá para facilitar e vamos ver uma forma de fazer com que o trabalhador não fique tanto tempo aqui. Então, aqui a Casa do Trabalhador é importante porque num só local, num só endereço, ele consegue verificar vários serviços. Ele vem, ele pode fazer o cadastro, ele pode fazer a carteira de trabalho, ele pode fazer a verificação para ver se existe alguma oportunidade de trabalho no mercado para ele. Isso não só de feira, como de qualquer local, porque o sistema é nacional. Ele pode dar entrada no seguro-desemprego e ele pode verificar se há algum curso para fazer a qualificação, para estar se atualizando, para que possa ser inserido e se manter no mercado de trabalho. Que a nossa missão, a nossa satisfação, a nossa alegria em trabalhar é fazer com que o trabalhador seja beneficiado e tenha os melhores recursos à sua disposição para que saia dessa condição de desempregado. Essas pessoas, Graça Cordeiro, que estão ali, é para habilitação de carteira, habilitação de trabalho, essas pessoas que estão aí, é para quê, Graça? Essa sala de espera contempla várias pessoas. Tem pessoas que estão vindo para fazer verificação de oportunidade, tem pessoas que estão vindo para para concorrer a 200 vagas de operador de telemarketing, que nós fizemos a convocação. Então, as entrevistas vão ser hoje ao longo do dia. Então, as pessoas estão vindo aqui buscar a carta para se dirigir ao local da entrevista. Pessoas que vêm para saber se tem qualificação, receber certificado, fazer seguro-desemprego e também fazer carteira de trabalho. A TV Geral agradece e parabeniza pelo seu belíssimo trabalho à frente da Casa do Trabalhador. Muito obrigada a você e sucesso em 2012. Estamos juntos, trabalhando firme para poder ajudar todos os trabalhadores da nossa terra, Feira de Santana.